quero apresentar a incrível história dessas irmãs que desafiaram um sistema inteiro e mudaram uma decisão de Deus para sempre. Maalá, Noa, Hogla, Milca e Tirza, filhas de Zelofeade, viveram numa época em que a terra era exclusividade dos homens. Quando seu pai morreu no deserto sem deixar herdeiros masculinos, elas poderiam ter aceitado o destino silenciosamente, mas não, com coragem impressionante, marcharam até Moisés, Eleazar e todos os líderes de Israel diante do tabernáculo e fizeram a pergunta que ecoaria por gerações: por que o nome de nosso pai deveria ser apagado de sua família? Deus ouviu seu clamor e deu uma resposta revolucionária. Pela primeira vez, a lei mosaica foi alterada para incluir mulheres como herdeiras, com algumas condições, e que depois elas obedeceram. Seu legado não só garantiu seu pedaço da terra prometida, mas provou que a justiça divina escuta até mesmo aqueles que achamos que não têm voz. Essas 5 irmãs não apenas conquistaram terras, elas plantaram sementes de igualdade que florescem até hoje nas páginas da Escritura. A reivindicação das filhas de Zelofeade. Livro de Números, capítulo 27. O sol escaldante do deserto de Moabe refletia sobre as tendas de Israel, tingindo a areia de um dourado intenso. O ar tremulava com o calor, mas não era maior do que a determinação que ardia no coração de Maalá, Noa, Hogla, Milca e Tirza. Elas eram as filhas de Zelofeade, um homem da tribo de Manassés que havia perecido durante os anos de peregrinação, sem deixar filhos homens. Seu nome, que significava sombra do temor, parecia agora ameaçado pelo esquecimento. Enquanto os israelitas se preparavam para cruzar o Jordão e tomar posse de Canaã, a distribuição das terras era discutida com base nas tribos e famílias. Uma questão crucial surgiu: o que aconteceria com a herança daquelas que não tivessem herdeiros masculinos? A lei oral até então seguida estabelecia que apenas os filhos homens poderiam receber a porção da família. Mas as 5 irmãs, unidas por laços de sangue e coragem, não aceitariam passivamente a exclusão. Elas haviam crescido ouvindo as histórias de suas antepassadas, mulheres como Sara, Rebeca e Raquel, que desempenharam papéis fundamentais na história de Israel. Agora era sua vez de fazer justiça ao legado do pai. Reunidas em frente à sua tenda, Maalá, a mais velha, ergueu a voz: se permanecermos em silêncio, nosso pai será como se nunca tivesse existido. Mas o Deus de Abraão não é justo? As irmãs concordaram. Era hora de agir. Vestidas com simplicidade, mas com uma dignidade inabalável, caminharam em direção à tenda da congregação. O caminho era longo e olhares curiosos, alguns de admiração, outros de desaprovação, seguiam-nas. Ao chegarem, Moisés, Eleazar, o sumo sacerdote e os príncipes das 12 tribos estavam reunidos, discutindo as leis da herança. Com passos firmes, as irmãs se posicionaram diante da assembleia. Foi Noa quem falou primeiro, sua voz clara ecoando sob o pano branco do santuário. Nosso pai morreu no deserto, mas não por rebelião como os seguidores de Corá. Ele foi fiel. Por que então seu nome deveria desaparecer de sua família apenas porque não teve um filho varão? Dê-nos uma possessão entre os irmãos de nosso pai. O silêncio que se seguiu foi pesado. Os líderes trocaram olhares perplexos. A lei não previa tal situação. Era um território inexplorado. Alguns murmuravam sobre a tradição, enquanto outros refletiam sobre a justiça do pedido. Moisés, reconhecendo a complexidade do caso, ergueu as mãos. Levarei este assunto perante o Senhor, declarou. E assim, pela primeira vez na história de Israel, a voz de mulheres desafiava as estruturas estabelecidas, não por rebeldia, mas por amor à justiça e ao legado de seu pai. O desfecho dessa história marcaria não apenas o futuro delas, mas de todas as gerações que viriam.
O caminho a percorrer não era fácil, mas a iniciativa foi dada. Antes de prosseguirmos, precisamos entender quais eram as dificuldades das filhas de Zelofeade e as implicações da lei mosaica, que já haviam determinações específicas dadas por Deus a Moisés. Na prática, segundo as leis mosaicas. Segundo as leis mosaicas, a distribuição de terras em Canaã seguia um sistema tribal e familiar com as seguintes características principais. Distribuição por base tribal. A terra de Canaã foi dividida, por sorteio entre as 12 tribos de Israel, exceto a tribo de Levi, observadas conforme o tamanho de cada tribo. Livro de Números, capítulo 26, onde consta o recenseamento de todas as tribos para que a terra de Canaã fosse dividida. Cada tribo repartia suas terras entre seus clãs e famílias. Herança por linhagem masculina. Apenas filhos homens herdavam terras, conforme Livro de Números, capítulo 27, versículos 8 e 9. O primogênito recebia porção dupla. Livro de Deuteronômio, capítulo 21, versículos 15 a 17. Se um homem morresse sem filhos, a terra passava para os irmãos do falecido, tios paternos ou parente masculino mais próximo. Livro de Levítico, capítulo 25, versículos 48 e 49. Proteção contra perda definitiva da terra. Proibição absoluta de transferência. Lei do resgate, chamado também de resgatador. Um parente podia recomprar terras vendidas por necessidade. Livro de Levítico, capítulo 25, versículos 24 e 25. No ano do jubileu, a cada 50 anos, todas as terras vendidas voltavam obrigatoriamente à família ou herdeiro original. Livro de Levítico, capítulo 25, versículos 10, 13 e 28. No caso especial dos levitas, a tribo de Levi ficou determinada por Deus que não receberiam terras, na passagem no livro de Deuteronômio 18, versículos 1 e 2. Em compensação, ganharam 48 cidades espalhadas pelas outras tribos, consta na passagem no livro de Números 35, versículos 1 a 8, incluindo 6 cidades de refúgio. Eram sustentados pelos dízimos, por não possuírem terras. Conforme Livro de Números, capítulo 35. Esse sistema garantia que a terra permanecesse nas mãos das famílias israelitas, evitasse a concentração de riqueza, mantivesse a identidade tribal e a aliança com Deus. Impacto social. Este sistema mantinha o patrimônio intocável dentro de linhagens masculinas, criando uma sociedade rigidamente patriarcal. O caso de Zelofeade veio para quebrar esse paradigma ao estabelecer que a falta de herdeiros homens não extinguia direitos familiares sobre a terra. A consulta a Deus. A petição das filhas de Zelofeade ecoou no coração de Moisés como um desafio silencioso. Ele, que havia conduzido Israel através de pragas, do Mar Vermelho e do deserto, agora se via diante de um dilema que nenhuma lei escrita havia previsto. A Assembleia ficara em tensão após as palavras firmes de Maalá, Noa, Hogla, Milca e Tirza. O costume ancestral era claro. A herança pertencia aos filhos homens, garantindo que a terra permanecesse dentro das tribos. Mas aquelas mulheres não. Pediam por ganância. Elas lutavam pelo nome do pai, pela justiça. Zelofeade não fora um rebelde como Coré, que pereceu tragado pela terra. Ele havia marchado com os demais, suportado as mesmas privações e caíra sem ver a terra prometida. Seria correto apagar sua memória por falta de um filho varão? Moisés sentiu o peso da decisão. Se negasse o pedido, estaria perpetuando uma injustiça. Se concedesse, abalaria tradições seculares. Isto está além de mim, ponderou, erguendo os olhos para o céu cor de bronze. Preciso da sabedoria do Eterno. Em meio ao silêncio expectante, ele se retirou para o interior da tenda da congregação
onde a Shequiná, a glória divina, repousava sobre a arca. O povo ficou para trás, murmurando. Alguns anciãos de Manassés cruzaram os braços desconfiados. Se abrirmos essa exceção, amanhã todas reivindicarão terras. Outros, porém, lembravam-se das filhas, fiéis, trabalhadoras, que jamais haviam se afastado dos caminhos do Senhor. Se Deus as abençoou com coragem, quem somos nós para calá-las? Enquanto isso, as 5 irmãs aguardavam, sentadas sombra de uma acácia. Hogla, a mais jovem, torcia as mãos. E se a resposta for não, Malá, com serenidade, apertou seu ombro. Então saberemos que lutamos, e isso já honrará nosso pai. 3 luas se passaram cerca de 90 dias. Quando Moisés finalmente emergiu, seu rosto irradiava uma autoridade sobrenatural. A multidão se apressou a cercá-lo, desde os príncipes até os pastores mais humildes. Até os levitas, que normalmente se mantinham à parte, se aproximaram. O silêncio foi tão denso que se ouvia o farfalhar das tamareiras ao vento. Moisés ergueu as tábuas da lei e declarou: Assim diz o Senhor, as filhas de Zelofeade falam corretamente. Você lhes dará posse de terra entre os irmãos do pai, fazendo passar a elas a herança do pai. Um suspiro coletivo percorreu o acampamento. Mas ele não terminara. E de hoje em diante, se um homem morrer sem filho, sua herança passará à filha. As palavras ecoaram como um novo alvorecer. Pela primeira vez, a justiça divina transcendia tradições humanas. As irmãs caíram de joelhos, lágrimas sulcando seus rostos. O nome de Zelofeade não seria apagado, e nem o delas. Enquanto a notícia se espalhava, algumas mulheres nas tendas vizinhas apertavam os filhos contra o peito, pensando no futuro que se abria. A lei permaneceria, mas agora respiraria com um sopro de equidade. O precedente perigoso. Como as filhas de Zelofeade desafiaram uma nação. Quando Maalá, Noa, Hogla, Milca e Tirza, filhas de Zelofeade, se apresentaram diante de Moisés, reivindicando sua herança, elas não sabiam que estavam prestes a abalar as estruturas de uma sociedade inteira. Seu pedido simples, o direito de herdar a terra do pai falecido, escondia uma revolução silenciosa que ameaçava desequilibrar o frágil tecido social de Israel. Num mundo onde apenas homens herdavam propriedades, sua coragem poderia desencadear uma série de consequências imprevisíveis. A primeira e mais grave ameaça era a própria organização tribal. As terras em Israel não eram meras propriedades, mas a materialização da aliança divina com cada família. Se mulheres começassem a herdar, o equilíbrio cuidadosamente planejado por Deus poderia ruir. Terras poderiam migrar entre tribos. Através de casamentos, clãs inteiros poderiam desaparecer. E a distribuição original, sagrada por natureza, seria irremediavelmente alterada. Moisés compreendia que atender aquelas 5 mulheres significava abrir as comportas para centenas de casos semelhantes, colocando em risco o projeto divino para a nação. Além disso, a distribuição de Canaã já era um assunto delicado o suficiente sem adicionar novos elementos de conflito. Cada pedaço de terra estava sendo disputado, cada tribo guardava ansiosamente seus direitos. Se mulheres herdassem, casamentos mistos poderiam transferir propriedades entre tribos rivais, gerando disputas intermináveis. Homens, que sempre contaram com heranças exclusivas, veriam seus bens ameaçados. Tribos menores, como a de Manassés, a qual pertenciam as irmãs, poderiam ver seus territórios encolherem perigosamente. O risco de guerras internas por causa de terras nunca foi tão real. Mas talvez o perigo mais imediato viesse da reação dos próprios israelitas. Numa sociedade profundamente patriarcal, onde homens eram os únicos provedores e herdeiros, a Gilsnon, ideia de mulheres possuindo terras, soava como subversão pura. Irmãos poderiam se revoltar
ao ver partes da herança familiar indo para irmãs. Pais poderiam se recusar a aceitar que filhas tivessem os mesmos direitos que filhos. Líderes tribais, acostumados a controlar todas as transações de terras, veriam seu poder ameaçado. Moisés enfrentava não apenas um dilema jurídico, mas a possibilidade real de um motim, caso sua decisão parecesse injusta aos olhos da comunidade masculina. Foi nesse cenário de tensão que a sabedoria divina se revelou. Deus não apenas aceitou o pedido das filhas de Zelofeade, mas transformou-o num marco legal. Sua resposta foi ao mesmo tempo revolucionária e prudente. Sim, mulheres poderiam herdar, mas com regras claras para preservar a ordem tribal. As terras herdadas por mulheres deveriam permanecer em suas tribos originais, resolvendo o problema da transferência entre clãs. O precedente foi estabelecido, mas os possíveis conflitos foram antecipados e neutralizados. O que parecia ser um perigo social transformou-se numa oportunidade histórica. As filhas de Zelofeade não quebraram Israel, elas o fizeram evoluir. Seu caso provou que a justiça divina é capaz de transcender tradições humanas sem destruí-las. A terra que herdaram foi mais que um pedaço de Canaã. Foi o primeiro passo rumo a uma sociedade mais equânime, onde a voz das mulheres, ainda que timidamente, começava a ser ouvida. Seu legado não foi apenas manter o nome do pai vivo, mas abrir caminho para que outras mulheres pudessem, no futuro, ter seu lugar garantido na história da nação. O ajuste final e a justiça preservada. O legado das filhas de Zelofeade. Quando os líderes da tribo de Manassés apresentaram uma nova preocupação a Moisés, que a herança das filhas de Zelofeade poderia ser transferida para outras tribos. Através do casamento, o caso foi novamente levado diante de Deus. A resposta divina revelou perfeito equilíbrio entre justiça e ordem social. As irmãs poderiam sim herdar a terra, mas deveriam se casar dentro do clã de seu pai. Esta solução divina mostrava profunda sabedoria. Mantinha intacta a distribuição tribal ordenada por Deus enquanto garantia os direitos das mulheres. As 5 irmãs, Maalá, Noa, Hogla, Milca e Tirza, aceitaram prontamente essa condição. Sua atitude revelava não apenas obediência, mas compreensão madura de que direitos individuais e bem coletivo precisam coexistir. Ao se casarem com primos da tribo de Manassés, elas asseguraram que a herança de seu pai permanecesse onde pertencia, demonstrando que a verdadeira justiça nunca é egoísta. Este episódio marcou uma evolução significativa na legislação mosaica. O que começou como um apelo pessoal transformou-se em precedente legal, criando um sistema mais inclusivo que equilibrava tradição e progresso. A solução encontrada satisfez todas as partes. As mulheres obtiveram seu direito à herança. As tribos mantiveram sua integridade territorial. A nação preservou sua ordem social quando Israel finalmente cruzou o Jordão e se estabeleceu em Canaã. A história dessas mulheres foi lembrada. Suas terras tornaram-se testemunho tangível de que a justiça divina é dinâmica, capaz de se adaptar para incluir todos os que buscam equidade sem comprometer os fundamentos da comunidade. O deserto, que para muitos representava apenas um lugar de provação e morte, tornou-se para essas 5 irmãs o cenário de uma conquista histórica. Seu legado ultrapassa gerações, provando que mesmo nas sociedades mais estruturadas, a coragem de questionar tradições injustas pode abrir caminho para transformações significativas. A vitória delas não foi apenas sobre terras, mas sobre a capacidade da fé de criar pontes entre o estabelecido e o justo, entre o antigo e o necessário. Assim, o caso das filhas de Zelofeade permanece como um dos mais belos exemplos bíblicos de como a justiça divina opera, não através de rupturas radicais, mas por meio de ajustes sábios que honram tanto a lei quanto a misericórdia. Um equilíbrio que continua inspirando até hoje.
a concretização da promessa. Vejamos em Josué no capítulo 17 e nos versículos de 3 a 6. Zelofeade, porém, filho de Réfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, não teve filhos, mas só filhas. E estes são os nomes de suas filhas: Maalá, Noa, Hogla, Milca e Tirza. Estas, pois, chegaram diante de Eleazar, o sacerdote, e diante de Josué, filho de Num, e diante dos príncipes, dizendo: O Senhor ordenou a Moisés que se nos desse herança no meio de nossos irmãos, pelo que, conforme a ordem do Senhor, lhes deu herança no meio dos irmãos de seu pai. E couberam a Manassés 10 quinhões, afora a terra de Gileade e Bazã, que está além do Jordão, porque as filhas de Manassés receberam herança entre os filhos dele. E os outros filhos de Manassés ficaram com a terra de Gileade. Livro de Josué, capítulo 17, versículos de 3 a 6. Para nossa meditação, a lição eterna das filhas de Zelofeade. Num momento crucial da jornada de Israel, antes mesmo da posse da terra prometida, 5 irmãs, Maalá, Noa, Hogla, Milca e Tirza, escreveram seu nome na história ao ousar questionar o que parecia imutável. Num sistema onde apenas homens herdavam terras, elas não se resignaram ao silêncio. Com coragem extraordinária, apresentaram-se diante de Moisés, dos sacerdotes e de toda a congregação, não com rebeldia, mas com um clamor justo. Por que o nome de nosso pai deveria ser cortado de sua família? Sua reivindicação não era apenas por terra, mas por dignidade, por honra ao legado paterno, um direito moral que a lei ainda não contemplava. Moisés, em sua sabedoria, não agiu por impulso diante daquela demanda inédita. Ele não inventou uma resposta humana, mas levou o caso diretamente a Deus. E a resposta divina ecoou como um marco de justiça. As filhas de Zelofeade falam corretamente. Você certamente lhes dará uma possessão de herança. Deus não apenas validou o pleito delas, mas transformou-o em lei, incluindo-as no sistema de herança. Contudo, para evitar conflitos futuros, estabeleceu uma condição sábia. As herdeiras deveriam casar-se dentro de sua tribo, garantindo que a terra não se dispersasse. Essa história revela verdades profundas: a coragem de questionar com respeito, a humildade do líder Moisés em buscar orientação divina e a justiça de Deus, que não ignora os excluídos. As filhas de Zelofeade não só conquistaram sua herança, mas abriram um precedente eterno, provando que a lei pode evoluir para refletir a equidade divina. E Moisés, ao não decidir sozinho, mostrou que a verdadeira liderança reconhece quando deve se curvar à sabedoria e direcionamento de Deus. Assim, o capítulo 27 de Números encerra-se sem arestas para possíveis problemas futuros à nação. As irmãs obedeceram, casando-se dentro da tribo de Manassés. Livro de Números 36, versículo 12, e seu legado foi confirmado quando receberam efetivamente a terra em Canaã, em Josué 17, capítulos de 3 a 6. Uma narrativa que começa com 5 vozes ousadas e termina com uma reforma legal, ensinando-nos que a justiça de Deus sempre encontra um caminho, mesmo quando precisamos cavá-lo com nossas próprias mãos. Que essa história inspire não apenas admiração, mas ação. A coragem de lutar pelo que é certo, a sabedoria de buscar direção divina e a fé de crer que Deus honra os que defendem sua justiça na terra. Deus é o justo juiz. Muito obrigada por assistir o vídeo. Dê o seu like, siga a página, compartilhe e deixe os seus comentários.